Olá, galerinha do primeiro ano. Como vocês já sabem, né? Vamos iniciar agora uma série de vídeos, infelizmente, né? Pelo que está acontecendo aí no mundo inteiro. E na minha disciplina não ia ser diferente, né? Bom, eu vou iniciar onde foi parado, né? No capítulo, no caso, volume 1, o mesmo livro do primeiro bimestre, na unidade 2. As aulas vídeo de hoje compreendem as páginas 29 a 36. Então, vocês alunos, acompanhem. Vamos iniciar, né? A unidade 2, né, fala sobre introdução à mecânica, um ramo muito abrangente na física, né, que já está presente no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Iniciando na página 29, no nosso ponto de partida, né? Vamos iniciar por aí. Existem 3 tópicos já para a gente iniciar. Inicialmente aí tem uma gravura, né? Uma foto de uma pessoa saltando em um lago. E o primeiro tópico, ele diz: a fotografia revela o caminho realizado pela pessoa durante o salto. Esse caminho é o mesmo para qualquer observador? O que a gente pode dizer sobre isso? Ao analisarmos, né, nós podemos dizer que não é o mesmo, pois depende do referencial adotado. Tópico 2. Durante o salto, a pessoa está em movimento, repouso ou depende? Bom, depende, pois a condição de repouso ou movimento depende do referencial também adotado. 3. Porque a distância entre o segundo e o terceiro quadro do salto é menor do que o terceiro e o quarto quadro. Reparem na altura do pé em relação ao tronco da pessoa no quadro seguinte. Por que isso acontece? Bom, porque o corpo ele está sob a ação da aceleração gravitacional, que, né, acelera o corpo na queda. Enfim, esse é o nosso ponto de partida. E por esses 3 tópicos, né, nós conseguimos ver que fala muito sobre referencial, movimento. E é isso que a mecânica também abrange, né? Além da velocidade, aceleração, força e por aí vai, né? Continuando na página seguinte, vamos lá. Para nós iniciarmos, né, conceitos mecânicos, movimentos, pontos de referência, referenciais adotados, você tem que ter ideia, primeiramente, o que significa um ponto material, né, que é o segundo tópico da página seguinte. O que seria um ponto material? Isso serve para a gente analisarmos casos futuros, né, em exercícios, em questões. O que seria um ponto material? Ponto, dá para a gente analisar que é algo pequeno, não é isso? Ponto. Algo que seja bem pequeno. Material, algo que tenha massa, não é isso? Ou seja, algo pequeno, porém algo que tenha massa. De acordo com o livro de vocês, né, tá dizendo aí que ponto material, vou até ler aqui, é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação aos demais corpos participantes em uma situação física. Para quem não entendeu, vou dar outra analogia, né? O livro até diz isso, mas eu vou dar outra. Por exemplo, pegue um carro popular, um Gol, por exemplo. Coloque esse Gol no Maracanã, no meio do estado, lá no meio. Em relação ao Maracanã, esse Gol ele se torna pequeno ou grande? No meu ponto de vista, ele se torna pequeno, um ponto material. Agora, pegue esse Gol, coloque-o dentro do banheiro de sua casa, se couber, ou então dentro do seu quarto. Esse Gol, esse carro, esse automóvel vai ser considerado um ponto material? Ou seja, as dimensões dele em relação aos demais corpos envolvidos na cena é desprezível ou não? Então, um carro dentro do seu quarto, perdoe, seria um ponto material ou não? Não,
né? Ponto material é quando ele é desprezível em relação aos demais corpos envolvidos na cena. Um exemplo, né? O livro de vocês, ele também dá um exemplo aí da gota, né? Uma gota de água normalmente é percebida por nós como algo pequeno, de um tamanho desprezível. Obviamente, isso depende do referencial. Em relação a nós, ele realmente é um ponto material, mas em relação aos milhares de micro-organismos que podem viver em uma gota de água, ela tem dimensões que não são desprezíveis. Nesse caso, eles é que podem ser pontos materiais em relação a ela. O livro também dá um exemplo de um trem, né? O trem, numa ferrovia, né, que é milhares e milhares de quilômetros, se torna um ponto material, porque ele, em relação à ferrovia, ele é pequeno, né? Enfim, então a diferença não, para vocês terem uma ideia o que é ponto material, né? Para exemplos futuros, para vocês poderem analisar casos futuros em mecânica ou em diversos outros exercícios científicos, certo? Ponto material depende também do referencial. Eu acabei de dizer, se você pegar um carro e colocar no seu quarto, ele já não é mais um ponto material. Agora, se você pegar o carro e colocar no Maracanã, num canto bem vasto, descampado, enorme, ele sim se torna um ponto material desprezível em relação aos demais corpos envolvidos. Ok? Continuando. Referencial de movimento, que é o próximo tópico. Como saber se um corpo está ou não em movimento, não é isso? Tudo depende do referencial. Lá no início, no livro, ele fala até sobre isso, fala muito de referencial, depende do referencial. Vamos lá. Você está aí deitado, né, na sua casa, na cama ou sentadinho. Você, em relação à sua cama, aos seus móveis, você está em movimento ou você está em repouso? Creio eu que você esteja em repouso, não é isso? Se você comparar você, que está deitado na sua cama, que também está em repouso, ambos estão em repouso. Então, você, em relação à sua cama, está em repouso. Então, como é que eu sei que eu estou em movimento? Depende do referencial adotado. Um exemplo, você em relação à cama está em repouso. Você em relação ao sol está em movimento ou em repouso? A gente consegue ver, né, o movimento durante o dia. Logo, nota-se que você, em relação ao sol, está em movimento. Então, movimento e repouso depende do referencial adotado. Nesse tópico, ele fala mais de movimento, né? Para eu saber que eu estou em movimento, eu tenho que comparar meu estado com um ponto de referência. Se eu estou sentada nessa cadeira, eu, em relação à cadeira, o meu referencial é a cadeira, eu estou em repouso. Eu, em relação ao sol, estou em movimento, certo? Então, tudo depende do referencial. Tudo é relativo, não é isso? E quando a gente fala de movimento ou repouso, a gente fala do nosso próximo tópico, que é a posição, certo? O que seria a posição? Posição é a distância em relação a uma referência. Isso é o que eu coloquei aqui, certo? Fora a parte do que está no livro de vocês, que também está bem claro que seria uma posição. Posição é a distância em relação a uma referência. Ou seja, posição é como se fosse algo parado. Como é que eu posso lhe dizer? O livro de vocês mostra aí uma rodovia e um carro, não é isso? O carro está trajetando no quilômetro, nesse momento, 99. Quilômetro 99 é a posição que o carro no livro de vocês se encontra, certo? A gente diz também que posição é como se fosse um retrato de um instante. É onde você está naquele instante. Por exemplo, eu estou aqui em frente ao meu celular, né? A mais ou menos uns 60 centímetros. Então, minha posição em relação ao celular é de 60 centímetros. Você está na sua sala de aula e quer ir ao banheiro. Aonde você está sentadinho lá, até o banheiro, é mais ou menos, vamos supor, 6 metros. A sua posição em relação ao banheiro é de 6 metros, certo?
Por isso que a gente diz que posição é retrato de um instante, onde você está naquele instante em comparação a um referencial. Eu estou 60 centímetros distante do meu celular. É a minha posição. Você entra no shopping, sua amiga diz que está na terceira loja à esquerda. Essa é a posição que sua amiga se encontra naquele momento em relação a você, que acabou de entrar no shopping. Então, isso aí é que a gente chama de posição. Em seguida vem trajetória. O que seria trajetória? Trajetória são sucessivas posições em que um corpo que está em movimento faz, certo? Sucessivas posições que o corpo em movimento faz. É uma trajetória. Por exemplo, a trajetória que você faz daqui para Mossoró, 45 quilômetros, porém, não é uma linha reta, não é isso? Como se fosse meio que circular, arrodeando a cidade toda. É a trajetória que você faz. No livro de vocês, né, na página 33, está mostrando aí desenhos de trajetórias. Geralmente, trajetórias é sempre ilustradas em mapas, roteiros, rotas, trajetos, não é isso? Para justamente mostrar que trajeto você pode tomar, não é isso? Tá mostrando aí no livro de vocês, Minas Gerais, né? Rota entre os municípios São João del Rei e Tiradentes. Ou seja, existem duas rotas possíveis, dois trajetos possíveis, mostrando aí, não é? E geralmente quando uma pessoa vai viajar, escolhe o trajeto mais curto, né? No nosso caso aqui na nossa cidade, se o nosso trajeto a Mossoró fosse linha reta, chegaríamos bem mais rápido, não é isso? Como eu disse a vocês, trajetória são sucessivas posições que um corpo ocupa, né? Que um corpo em movimento ocupa. E ela sempre é descrevida, né? Tracejada ou desenhada, de acordo com o que vimos. Porém, trajetórias de corpos que são lançados, a gente pode ver de maneiras diferentes dependendo do observador, certo? Tem aqueles aviões, né? Vou colocar aí até na gravura, que jogam mantimentos. O piloto lá de cima joga a caixa de mantimentos. Ele lá de cima, quando olha a caixa cair, ele vê a caixa cair em linha reta, porque ele está indo no mesmo movimento que a caixa está fazendo para a frente. Um observador que está no solo, vendo aquele avião lançar a caixa, né? Lançar a caixa, ele não vê a caixa cair em linha reta, em sim circular, não é? Como fosse um arco. Ou seja, duas trajetórias diferentes. Porque depende de onde se é observado. Isso é mais quando a gente vê exemplos de objetos sendo lançados, né? Na vertical, quando nós temos um movimento para a frente. No livro de vocês, na página 34, tem um exemplo de um rapaz dentro de um trem, um metrô, né? E um objeto que caiu dentro de sua sacola. Um observador que está junto com ele dentro do trem, é um conjunto, certo? Vê o objeto cair em linha reta. Porém, se esse trem fosse transparente, quem estava do lado de fora não ia ver o objeto caindo em linha reta. O trem ele está em movimento, então quem está lá dentro, que é um conjunto, que vê o objeto cair, todos vão ver o objeto cair em linha reta. Porém, quem está no lado de fora, que está parado, está em repouso em relação ao trem que está em movimento, não vê o objeto cair em linha reta. Ele vê o objeto fazer um círculo, não é isso? Um arco. Não vê o objeto cair em linha reta. E quando a gente fala também de trajetória, né? A gente fala da equação da trajetória, né? A gente pode calcular através de deslocamento escalar, né? Existe uma grandeza física diretamente relacionada com a trajetória de um movimento, que é o deslocamento escalar, que é determinado pela diferença entre a posição final e a posição inicial, que no livro de vocês está ΔS igual a S menos S0, que é a posição
inicial, né? O ΔS é medido em metros. Quando vocês forem calcular esse deslocamento escalar, a unidade de medida, né, é dada em metros. S, normal, é a posição final e S0 é a inicial. Lá na frente, quando vocês forem para os exercícios, vocês vão ver a seguinte equação também, que é o D igual a S menos S0, que também é igual ao deslocamento escalar. Porém, isso aí, gente, esse D significa distância percorrida. Vai ter questões que eu vou propor e vou até colocar exemplos aqui também para vocês verem a diferença entre o deslocamento escalar e a distância percorrida. Por exemplo, eu vou sair daqui de Areia Branca, certo? Vou percorrer quilômetros até chegar em Açu. Esse vai ser meu deslocamento escalar. Vai ser a minha distância final, né, percorrida quando eu cheguei em Açu, menos a inicial, que foi aquela que eu saí daqui de Areia Branca. Isso se chama deslocamento escalar. Porém, vamos para um segundo caso. Se eu sair daqui para Açu, porém, parar em Mossoró para comprar algo em algumas lojas para depois ir para Açu, aí já muda o contexto. Aí eu já posso usar, ó, a distância percorrida, ok? A distância percorrida, porque eu vou ter que contar toda a minha trajetória, inclusive o que eu gastei lá em Mossoró andando nas lojas para depois ir para Açu. Então há uma diferença aí entre deslocamento escalar e distância percorrida, por mais que os cálculos sejam parecidos, né, quase idênticos. Vocês vão ver no meu exemplo, certo? Que eu vou fazer aqui, a diferença de um para o outro. E depois vocês vão fazer os propostos por mim, ok? Voltando um pouquinho aí, certo? Que eu pulei, na página 32, onde tem condição de movimento e repouso, só ressaltando que tudo depende de um referencial, movimento e repouso, não é isso? Vou dar um outro exemplo. Voltando um pouquinho, né, a aula, dando um outro exemplo. Se, por exemplo, você está no ônibus, você está com seu colega do lado, você olha para o seu colega, tudo ok. Você, em relação ao seu colega, está em repouso. Ambos estão paradinhos, um em relação ao outro. Porém, para um observador que está lá fora, que o ônibus passa, e vê vocês na janela, para eles você está em movimento, não é isso? Então, tudo depende do referencial. Se você mora num prédio, você em relação ao seu prédio, se você estiver paradinho, sentado, assistindo TV, você em relação à TV, à cama, à cadeira, ambos estão em repouso, tá todo mundo paradinho, você está assistindo, não é isso? Agora vamos supor que se tivesse um observador no sol, esse observador ia ver você juntamente com a Terra, que claro, você está na Terra, então em relação ao Sol você está em movimento. Então, gente, a princípio é isso. Movimento e repouso depende do referencial adotado, certo? Agora vamos aos exemplos do deslocamento escalar e distância percorrida, ok? Vamos lá, galerinha, como eu disse a vocês, ia mostrar alguns exemplos, né? Algumas aplicações. Aqui eu coloquei uma questão envolvendo também posição, mas é praticamente falando sobre trajetória, né? Vou ler o enunciado. Um veículo está realizando uma viagem de forma retilínea. No instante T0, que é o tempo inicial de 4 segundos, a sua posição é de 40 metros, é a sua posição inicial, o S0. No instante em T igual a 6 segundos, sua posição passa a ser de 400 metros. Letra A. O esboço da trajetória. Como é que a gente ia colocar essa trajetória em um esboço, né? Como é que a gente ia desenhar? Primeiramente, diz que ele viaja em forma retilínea, significa em linha reta, não é? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, ó, é tracejar uma linha reta. E marcar os pontos iniciais e finais. Por exemplo, aqui eu posso iniciar como 0,
porque ele não parte do repouso, não está dizendo aqui que é 0, porém, inicialmente, né, em T, 0 igual a 4 segundos, ele diz que o móvel se moveu 40 metros. Em seguida, ele diz que em T igual a 6 segundos, o móvel se moveu 400 metros. Esse é o esboço da trajetória, certo? Para quem não está conseguindo ver direitinho, eu vou tirar uma foto no final da aula, certo? Continuando. Em seguida, ele pede o deslocamento escalar do móvel entre os dois instantes, não é isso? Então, vamos lá. Deslocamento escalar é dado pela seguinte equação, né? A variação do espaço percorrido, a distância, né? S menos o S inicial, ou seja, posição final menos a posição inicial. Que eu esqueci de colocar o S, certo? Se eu for substituir esses dois valores nesse exemplo, quem seria a posição final do móvel? 400. Então, eu colocaria 400 menos a posição inicial. Essa aqui é a posição final, aqui é a posição inicial. 40. Logo, o meu deslocamento escalar seria de 360 metros. Ok? Letra C. Qual será o deslocamento em relação ao instante T0 se ele retornar sobre a trajetória e em um instante T2 ocupar a posição de 30 metros? É como se esse 30, né, passasse a ser já o deslocamento final. Então, onde tem o S, que é a posição final, eu colocaria 30, menos a inicial, que foi quanto? A mesma, 40. Logo, nesse caso aqui, a letra C seria menos 10 metros. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou tirar uma foto para vocês terem ideia de como tá direitinho, certo? Aqui. Bom, galerinha, continuando, né, nossa mesma linha de raciocínio, mais outro exemplo falando sobre deslocamento escalar. Nesse exemplo aqui, vocês vão ver a diferença de deslocamento escalar e distância percorrida, porque eu vou usar a mesma questão para em seguida resolver questões de distância percorrida, que vocês vão ver a diferença de um para o outro, porque eles são parecidos, mas tem aí uma diferença, porque deslocamento escalar, o que me interessa é de onde partiu até onde chegou, ou seja, só o início e o fim. Já a distância percorrida não leva em conta até uma terceira trajetória, não é isso? Enfim, vamos lá. Um veículo percorre uma cidade A, 100 quilômetros, uma cidade B, 210, uma cidade C, 400 quilômetros. Calcule o deslocamento, no caso aqui é o deslocamento escalar. Na letra A, deslocamento do veículo que sai da cidade A e vai até a cidade B. Então, vocês vão pegar a posição final menos a posição inicial. Posição final é onde ele chegou. Então, ele chegou aonde? Na cidade B. Qual é o quilômetro correspondente à cidade B? 210. Menos onde ele partiu, que é o inicial, 100. Logo, nesse primeiro exemplo, o meu deslocamento escalar é de 110 quilômetros. A questão está dando em quilômetro, ok? Continuando. Letra B. O veículo ele sai de B e vai para a cidade C. Então, o B é como se fosse o inicial e o C o final. Então, qual é o valor de C? 400. Menos de onde ele partiu, que foi a cidade B. 210 quilômetros. Logo, 400 menos 210, 190 quilômetros.
Letra C. O veículo sai da cidade B, ele vai até A e retorna para a cidade C. Aqui, nesse caso, você tem que prestar atenção. Envolve as 3 cidades. Porém, deslocamento escalar, ele só me interessa de onde ele partiu e onde ele chegou. Nesse caso aí, não é isso? Ele sai da cidade B. Se ele sai da cidade B, então já sei que é o inicial. E ele termina onde? Na cidade C. Então já sei que é o final. Então a C... Deixa eu colocar aqui melhor. 400. Deixa eu botar aqui mais próximo de mim. 400 menos a quilometragem da cidade B. 210. Logo, será quanto aí? Mesmo valor que deu anterior, não é isso? 190 quilômetros. Agora vocês vão ver a diferença de deslocamento escalar para distância percorrida. Eu vou usar as mesmas questões, ok? Voltando aqui às nossas questões, né? Eu coloquei a mesma questão com um diferencial. Aqui eu já pedi, ó, distância percorrida, coloquei até em vermelho, certo? Para diferenciar. Quando envolve 2 cidades, como no caso da letra A e a letra B, a gente faz do mesmo jeito. É tanto que deu o mesmo resultado que as questões anteriores, né? De deslocamento escalar. Ao invés do ΔS, nós vamos usar a letra D minúscula, que simboliza distância, certo? No caso de 2 cidades, é só fazer a final menos a inicial do mesmo jeito. Porém, letra C é que muda. Eu não vou considerar só o final, nem o inicial, nem o final. Eu vou considerar a terceira cidade envolvida. Ele quer quanto você gastou de distância, certo? Então, é um pouco diferente. Então, vamos lá. É a mesma questão. O veículo, ele sai da cidade B, vai até A e retorna para a cidade C. Primeiro caso, vamos analisar o primeiro caso. O veículo, ele sai de B e vai até A. Ou seja, as cidades envolvidas é B e A. Então, eu coloquei aqui de D1. Eu posso já colocar aqui o valor da quilometragem de B, que foi quanto? 210, menos a de A, que é 100. A distância percorrida, nesse exemplo aqui, é de 110 quilômetros, ok? Primeiro fator. Segundo, ele diz que de A, ele retorna para C. Então, as 2 cidades envolvidas nesse segundo aqui, após a vírgula, é A e C. Então, a gente já pode também colocar os valores, certo? Não precisa de ordem. Para facilitar os nossos cálculos, vocês peguem um valor maior pelo menor. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar o maior, que é o de C, 400, menos o valor de A. Não é isso que foi quanto? 100 quilômetros. Logo aqui daria 300 quilômetros. Então, nesse caso aqui, gente, a distância percorrida é a somatória de D1 e D2, certo? D1, 110, mais D2, 300. Logo, a distância percorrida nesse caso aqui foi de 410. Lembre que não precisa daquela regra de ser o final menos o inicial. Pode pegar os valores maiores e diminuir pelo menor. Então, aí a diferença, né? Botar aqui quilômetros de distância percorrida para deslocamento escalar. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? E vamos para a próxima, se Deus quiser. Bons estudos, aproveite bastante e tchau, tchau.